Então, dando continuidade, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um método, tá, que vai receber um ID como parâmetro, como sendo parâmetro do caminho. Ou seja, nós vamos passar na requisição esse parâmetro e automaticamente nós vamos pegar esse parâmetro e fazer uma busca com ele, por exemplo, pelo método get. Então seria algo assim. Nós vamos colocar aqui, ó, public, certo? Nós queremos um cliente como retorno, buscar por ID. Buscar por ID, seria algo assim. Tá? E nós queremos aqui ter um ID. Nós vamos pegar aqui, ó, integer ID, por exemplo. E nós vamos fazer um mapeamento. Esse cara aqui vai ter que me retornar um cliente, ó. Ele vai ter que me retornar um cliente da lista. Um cliente daquela lista. Nós temos uma listinha aqui, não temos? Uma listinha? Tá? Ele vai ter que me retornar um cliente da lista. Eu posso criar um método buscar aqui, ó, e passar esse ID. Tá? Esse buscar, ele pode ser um método interno nosso, que a gente pode ter, só para fazer a busca naquela lista. A gente pode fazer uma busquinha bem simples, que é uma busca linear mesmo. Ele sai percorrendo o vetor perguntando quem é que tem aquele ID. Pode ser assim. Tá? Então eu vou criar esse métodozinho. Esse método aqui que eu estou fazendo agora é um método de requisição, tá? É o método do REST, ó. É um REST método. Então eu vou colocar aqui o request. Opa, request não tem, né? Então vou aqui, ó, request, mapping. E aqui eu vou colocar value igual barra, assim, barra. E aqui eu vou colocar o ID, ó. Tá? Vai ser assim. Ou seja, ele vai combinar o clientes barra ID. Clientes barra ID. E nós vamos substituir esse cara aqui, ó, numa variável, no tal path variable. Uma variável que está vindo no caminho, que se chama ID. Ó. Aqui nós temos uma variável que vai vir na URL. Ou seja, o usuário vai ter que colocar aqui, ó, clientes barra um número. Esse número vai ser representado por essa chave ID. E nós vamos extrair esse ID de dentro dessa chave como path variable, ou seja, uma variável que está vindo lá no path, lá no caminho. Path é o caminho, certo? E vamos substituir aqui, número 1, número 2, número 3, um ID qualquer. Tá? Esse buscar vai ser um método que não tem nada a ver com o método de mapeamento. Tá? Ele vai retornar para nós o cliente. Primeiramente, eu vou até colocar aqui nulo, ó, não tem método buscar por enquanto. Só para verificar aqui no breakpoint, para ver se realmente, quando eu bater lá no Postman, a requisição pelo método get, né, eu posso forçar aqui, ó, a representação, método, tá, request método get. Eu posso dizer, ó, se vier uma requisição pelo método get com um ID, então eu vou injetar esse cara aqui. Tá? Eu vou até sugerir nesse momento a gente colocar, para ficar até um pouco mais visível, essa requisição em cada mapeamento, só para ficar um pouco mais visível, tá? Questão de visibilidade, olha só para você entender como que está ficando a requisição. Se o usuário bater barra clientes, olha só, barra clientes, só assim, ó, ele vai trazer esse método start, por exemplo. Se ele digitar barra clientes barra o ID, ele vai trazer esse método buscar por ID, só para ficar mais visível aqui. Tá? E aqui no post também, olha só. Se eu fizer assim, ó, velho. Se eu fizer barra clientes pelo método post, fiz besteira aqui, né? Ele vai salvar. Tá? Só para que a gente possa ter uma visão melhor aqui de como que tá a coisa. Tá? Então, bateu barra cliente pelo post, ele salva. Bateu o cliente pelo get, sem especificar nenhum parâmetro, ó, ele busca todos, ó, busca todo mundo, a lista inteira. Bateu com o ID, ele busca só um cliente, ó, ele vai buscar só um cliente. Tá? Mas no momento ele não está buscando nada, ele está retornando nulo. Então eu vou colocar aqui para a gente fazer essa requisição. Olha só, vamos clicar no debug aqui, só para que a gente possa rodar no debug e visualizar no breakpoint, né? Vamos abrir o Postman, abrindo o Postman. Vamos bater direto aqui, ó. Olha só, 200, ó. Eu coloquei barra pelo get, barra clientes, ó, ele trouxe todo mundo. Tá vendo? Aqui não tem ninguém. Se eu colocar pelo método post, olha só.
se eu colocar pelo método push, eu vou vir aqui e vou mandar um JSON para lá, tá vendo? Então se eu mandar um JSON para lá, vamos escrever um JSON aqui, lá. Vamos escrever um JSON aqui. É nome, né? Que mais? É nome, e-mail? Nome, 2 pontos, né? João. Tem que ter o João, né? E o outro é e-mail, 2 pontos, joão@htcurso.com. Beleza? Mandei um cara, olha só, sem ID, né? Pelo método push. Mandei salvar. Olha só quem que me retornou. Já me retornou o cara cadastrado. Um JSON. Eu mandei sem ID, ele já me retornou prontinho. Ó, com o ID número 1. Então deu certo. Tá? Se eu vier agora aqui, quem vai ser o segundo? Quem vai ser o segundo? Vamos cadastrar. Hã? O Zé. A ordem certa é o João, o Zé, né? E depois, aí, cadastramos o Zé. E depois? Quem que é o terceiro usuário? Maria. É o João, Zé e Maria. Maria. Colocou o João, Zé e Maria, já está tudo ok. Ó. Olha lá. Colocou aqui. Aí. João, Zé e Maria. Beleza? Aí, tá ok. Eu quero fazer uma busca por todo mundo. Ó. Então, perceba que eu não mudei nada. A requisição é a mesma. Eu só vou colocar o verbo. Ó. Agora é get. Então tá. Beleza. Olha lá. Trouxe todo mundo. Ó. João, né? Maria, Zé e Maria. Mas e se eu falar assim, ó, eu quero o número 1? Ó, ele levou para o breakpoint para mim, tá vendo? Onde eu queria ver. Ele parou lá. Olha, vamos ver o que tem no ID? ID igual a 1. Opa, então quer dizer que ele está chegando aqui na requisição número 1. Então essa comunicação via recurso é uma comunicação interessante. Você põe um caminho, você põe variáveis dentro desse caminho e você consegue acessar e fazer o que você quiser. Nesse caso, nós vamos pegar esse ID, vamos buscar dentro do vetor, dentro da nossa lista, quem é esse ID número 1 e retornar um objeto cliente. Vamos fazer uma busca linear bem simples, só para a gente entender como funciona. Tá? Ainda no jeito antigo, não vamos usar recurso do Java 8 ainda, vamos só fazer uma busquinha bem básica aqui. Ó. Bem assim, ó. Eu quero fazer o seguinte, vou criar um método aqui, ó, buscar, tá? E vou passar o ID aqui. Ó. Um método. Esse buscar é um método de negócio, tá? Quando eu falo de negócio, não é um método do REST. Isso aqui é nossos métodos de regra de negócio, que põe na lista, tira da lista, faz o que quiser na lista. Agora, esse aqui não, esse aqui já são métodos do controle, esses aqui são métodos do REST. Tá? São métodos que respondem a requisição do browser. Esses métodos aqui não respondem a requisição do browser. São todos privados, é só para uso interno. Tá? Depois nós podemos até separar isso aqui do controle, colocar numa classe separada. Tá joia? Mas por enquanto ele está aqui. Então vamos fazer assim. Ó. Vamos clicar aqui na lâmpada mágica. Opa, ele pediu para colocar o busca por ID, mas ia ficar recursivo o negócio. Então não é isso que a gente quer. Vamos criar um método buscar. Ó. Tá vendo? Criou. Eu vou jogar lá em cima, só para ficar parecido aqui, né, um perto do outro. Ó. Tudo que é regra de negócio aqui, gerenciamento da nossa lista, nós vamos colocar aqui em cima. E aqui as requisições nós vamos colocar embaixo. Tá? Só por questão de organização. E aqui a gente faz um loopzinho, bem bobinho mesmo, assim, só para... Né, vamos buscar todos os clientes da lista que tem o ID. Então a gente pode fazer assim, ó, cliente C, 2 pontos, lista, né? Lista cliente. Vamos percorrer essa lista. E vamos perguntar, olha, se o cliente que eu estou no momento da minha lista tiver um ID igual ao ID que está chegando na pesquisa, então eu vou retornar esse cliente. Vou retornar esse cliente C. E acabou. Então eu fiz só uma busquinha em cima daquela lista. Perguntei, ó, se o cliente, né, o ID do cliente do momento que eu estou percorrendo é igual ao ID que eu estou consultando, então eu retorno esse cliente e esse retorno acaba tudo, tá? Ou então retorna nulo. Tá? Então no pior caso, esse for aqui vai rodar N vezes, né, ou seja, vai percorrer todo o vetor, se quem você está buscando é o último do vetor. Tá? Então para casos pequenos como o nosso não tem problema nenhum. Então é uma estratégia de busca linear, bem simples. Então, vou terminar aqui, vou reiniciar e vamos testar. Beleza? Então vamos reiniciar ali.
E vamos fazer de novo o mesmo cadastro, né? Vamos colocar aqui o cadastro. Vamos voltar aqui o post. Inclusive, ó, tá vendo? Eu vou ter que voltar tudo novamente. Então vale a pena você criar algumas abinhas aqui e já salvar elas, entendeu? Ó, o post eu já vou deixar aqui, ó. Post, né? Eu vou deixar ele aqui, já vou deixar meio pronto lá. O post vai ser isso aqui, ó. Tá vendo? Nesse caso vai ser a Maria primeiro, ó. Cadastrei a Maria. Olha lá, voltou, ó. Opa! Ah, fiz uma besteirinha, porque não tem esse carinha aqui, ó. Na requisição post, ó. Agora tem, ó. Aí, a Maria foi, ó. Tá vendo? Então, Maria, na ordem inversa, quem que é agora? Na ordem certa, inversa. Zé. Certo? Olha lá. Olha lá, o Zé. E depois... o João, né? Pronto. Mandei. Olha lá. Então, beleza. Vou criar agora uma outra abinha aqui, ó, só para não... separado, e vou mandar buscar o 1. Quem que é o 1? Hã? Maria, porque é o primeiro, né? Ó, mandei pelo método get número 1. Ó. Quem que ele trouxe para mim? Já no formato JSON, bonitinho. Ó. Maria. E se eu mandar o 2? O Zé. E se eu mandar o 3? O João. Tá vendo? Bonitinho? Ó. Só o get aqui, só o verbo e a URL é a mesma. Mudou o parâmetro só. E ele já cai naquele ponto, a gente chama isso de endpoint. Olha o nome disso, ó, endpoint. Tá? Ponto final. Né? Ou ponto de onde você quer chegar nele. Mas API. Tá? É esse aqui. Então você chama esse serviço todinho de REST. Tá? Isso aqui são os mapeamentos do REST. Ele recebeu esses dados via path. Você pode passar dados para ele via path, parâmetro. Você pode passar dados para ele via request body. O que é o request body? Você não está passando na requisição. Lá na URL, no path, você está passando escondido dentro do cabeçalho HTTP. Ou seja, nós montamos no cabeçalho HTTP uma estrutura de JSON e mandamos para ele. Ele automaticamente pegou esse JSON e jogou aqui dentro. Isso quem fez é o Jackson. O Spring pegou, através da sua implementação REST, mas ele passou para o Jackson. Jackson, olha, toma esse JSON aqui, se vira aí, transforma em cliente para mim. Aí o Jackson pega campo por campo, está chegando lá e vai jogando dentro desse objeto. Porque lá não tem um campo nome, aqui também tem um campo nome. Lá não tem um campo e-mail, aqui também tem um campo e-mail. O Jackson sai pegando esses dados todinho e jogando dentro do cliente para nós. Através dos métodos getters and setters. Automaticamente. Então a gente poupou um monte de trabalho aí. Nós poupamos uma série de trabalho. Tá? Vou fazer só a alteração. Bom, e se fosse para alteração, né? Que é o caso aqui. Vamos criar uma alteração. Nós criamos aqui um tal de método salvar, que na verdade ele está cadastrando. Né? Ele está cadastrando. Ele não está fazendo alteração. Tá? Então eu vou até renomear. Vou renomear ele aqui. Vou chamar ele de cadastrar. Tá? Cadastrar. Ele cadastra. Beleza? Então toda vez que eu fizer... Ah tá, deu um problema aqui que ele conflitou, né? Com esse cadastrar aqui. Certo? Ó, cadastrar, buscar... Tá? Só para ficar diferente, não ficar igualzinho, né? Eu vou chamar esse cara aqui de... Olha lá, cadastrar, tá, listar, buscar... Vou colocar assim. Cadastrar, buscar... Vou colocar assim, ó, cadastrar cliente... Ó, cadastrar cliente, entendeu? Só para ficar diferente. Aqui eu vou colocar listar clientes... Cara, não sei porque eu falei clientes e escrevi listas. O cérebro tá invertido já. Listar clientes. Aqui, ó, buscar cliente por ID. Pronto. Só os nomes da parte REST eu estou separando da parte ali. Então agora eu posso fazer o que eu quero, cadastrar cliente, tá? E agora eu vou criar um método igualzinho esse, que vai fazer a alteração. Ele vai ser a mesma coisa, vai ser só que put, ó. Put. Tá vendo? O put, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma alteração. Vai alterar o cliente. Alterar o cliente. Então, ao invés de cadastrar, eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho
Tem que ter um método lá de negócio chamado o quê? Alterar, né? Alterar. Certo? Esse cara aqui eu tenho que falar, altera esse cliente para mim. Aí ele tem que saber alterar. Concorda? E retorna só isso. É muito parecido com o outro, só mudou que a funcionalidade dele é alterar. Então aqui nós fizemos o quê? O cadastrar, não fizemos? Como seria para você fazer o alterar aqui? Como seria o alterar? Como seria o alterar? Você tem um vetor aqui, ó. Você tem um cliente aqui, tá? Imagina aqui, ó. Você tem um cara aqui, ó. O ID é igual a 1, tá? Nome igual a João. Você tem o primeiro cara aqui. Vamos fazer isso só para você imaginar. Isso aqui é o primeiro cara, nome igual a João. Aí você tem outro. Você tem o ID igual, né, ID2. Né? Tô imaginando essa lista aqui, tá? Estou fazendo de conta que é uma lista. Você tem um objeto dentro da lista, que é esse cara aqui. ID2, nome igual a Zé. Já estou falando para vocês na linguagem JSON, tá? JSON-ness. Então você coloca aqui, ó, ID 3 e o nome Maria. Beleza? Então você tem aqui uma lista, né? Uma lista com 3 objetos. Como você vai fazer para alterar? Aí o cara fala, eu quero alterar o cliente. Um cliente. O que é um cliente? Um cliente é um objeto que tem ID e tem nome. Mas você quer alterar, qual desses caras você quer alterar? Esse, tá? Ou esse? O que ele quer fazer na verdade de alterar? Ele quer jogar os dados que estão... Ele quer substituir o objeto que está chegando com o parâmetro lá por outro. Vamos supor, esse cliente que vai chegar aqui, ele vai ter o ID número 1, só que o nome dele vai estar, sei lá, Joana. Então a gente pode fazer assim, ó. A gente pode fazer uma busca primeiro, certo? Eu posso pegar o cliente que ele quer alterar, eu posso fazer uma busca. Eu posso fazer, o que eu tenho que fazer aqui? Eu posso fazer uma busca para saber quem eu vou alterar, o cara que tem o mesmo ID, buscar pelo mesmo ID, buscar pelo ID do cara, ou buscar pelo índice pelo ID. Ou seja, o que eu quero saber é se o cara que está chegando aqui para mim, ó, ele tem o ID número 1, tá certo? Tá, então em qual índice que ele está? Está no índice 0? Ou ele está no índice 1? Ou ele está no índice 2? Olha lá. Ou ele está no índice 2? Em qual desses 3 índices que ele está? Ah, o cara está chegando aqui, ó, tem o ID número 1. Ah, beleza. Então ele está no índice 0. Então eu troco esse cliente aqui por esse aqui. Ah não, o cara que está chegando aqui para mim está em qual... Ele tem qual ID? Tem o ID 3. Ah, beleza, então ele está no índice 2. Então eu troco esse que está chegando aqui por esse aqui. Então seria assim, né? O mínimo que a gente poderia fazer. Então a gente pode fazer uma busquinha aqui, buscar pelo índice. Certo? Tá vendo esse buscar aqui, ó? O que esse buscar faz? Ele me retorna um cliente. Eu tenho que fazer algo muito parecido com isso aqui, só que buscar um índice. Entendeu? Então eu posso criar um método aqui, ó, privado, interno, ó, só para buscar pelo índice. O índice é o inteiro. Pode ser assim, ó, int, ó. Tá vendo? Eu passo para ele um objeto cliente, não é isso? E ele me devolve o índice. Mas a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Então eu falo, beleza, ah, tá bom, percorra, né, de i de 0 até i menor do que lista de clientes, por exemplo, i mais, beleza? Aí sai percorrendo uma busca linear, bem simples. Lista.size, né, na verdade. Aí eu vejo, o cara que eu estou procurando, o cliente que eu estou procurando, é o mesmo, é igual ao cliente da lista, naquela posição, lista naquela posição, naquele índice, ponto ID. Olha o que eu perguntei. Esse cara aqui, ó, quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é o meu. Esse lista na get na posição i, o que ele faz? Ele parou aqui, ó, get na posição i, get na posição 0. Ele apontou para esse objeto. Tá, lista cliente.get na posição 1, ele apontou para esse outro objeto. Lista get na posição 2, ele apontou para esse objeto. Vamos supor, ele apontou para esse primeiro objeto. Esse primeiro objeto, o ID dele, vamos supor, esse ID, é igual ao ID de quem eu estou procurando? Então tá, então eu preciso retornar quem? O índice dele.
Então retorna para mim o índice dele. Quem que é o índice? É o I. Então, deixa eu terminar aqui. Se ele não achar, eu vou pedir para ele retornar uma coisa que não seja zero, tá? Tipo, -1, ó, não achei o índice. Se ele ficar percorrendo esse cara aqui, ó. Procurou, não achou, retorna -1, não achei. Então, na hora de alterar aqui, ó, eu vou pedir para buscar pelo índice, né? Eu falo assim, ó, busca para mim esse cliente. Olha lá, busca para mim esse cliente. Olha lá, busca esse cliente. Tá vendo? Aqui foi o contrário. Aqui eu passei o ID e ele me retornou o cliente. Aqui não, aqui eu passei o cliente e ele me retornou o índice. Ó. Olha lá, busca para mim esse cliente. O que eu quero é esse índice aqui. Ó. Certo? Achei o índice do cara. Ah, então beleza. Então eu vou substituir ele lá. Então eu venho na minha lista e eu peço para adicionar, para substituir ele. Deixa eu ver se tem aqui um método. Ah tá, eu acho que é o método 7, ó. Tá vendo? Ah, ele substitui um elemento específico numa posição da lista. Ou seja, eu vou pedir para a minha lista substituir lá no índice que eu não sei, encontrado, o elemento que está chegando ali. Mas isso daqui, só se ele for diferente de -1, né? Se ele achar o cara lá, né? Se ele não achar, eu não posso fazer isso. Tá? Só estou fazendo um algoritmozinho com vocês aqui para treinar, tá? Na verdade, isso aqui nem precisava estar falando mais. Mas só para a gente treinar. Beleza? O que eu estou ensinando mesmo é REST para vocês. O algoritmo a gente só está relembrando as coisas do passado. Beleza? Então aqui, nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos retornando, eu vou verificar assim, eu vou mandar buscar. Se, né? Se o índice for diferente de -1, aí sim ele vai fazer esse set aqui, tá? Se não, ele não vai fazer. Ele vai retornar o próprio cliente, por exemplo, tá? Sem ser alterado. O mesmo cliente não alterado. A gente pode pensar assim. Tá? Então o método alterar está pronto. Ele acha o cara na lista e substitui lá. Beleza? Então a gente tem aqui um para inserir na lista e um para alterar na lista. Então vamos verificar se aqui funciona. Vamos ver se isso aqui realmente dá certo, né? Usando os Spring Boot para facilitar a nossa vida. Tá aqui, ó. Vamos cadastrar algumas pessoas aqui, ó. Agora vai ser o João primeiro. Ó. Olha lá, o João, né? O Zé, conforme eu falei para vocês, da ordem certa. Senão não dá certo. O Zé e a Maria. Se você cadastrar os 3, aí fica de boa. João, Zé e Maria. Beleza? Aí você fala assim, bom, agora eu quero alterar o terceiro registro. Olha lá. Primeiro vamos fazer um get aqui com todo mundo, só pra gente ver se realmente... Opa, poxa, cadastrei de novo a Maria, 4. Tem 2 Maria. Agora é um bom motivo para modificar, né? Né? Pô, cadastrei 2 Marias, então deixa eu buscar aqui, ó. Cliente, ó. Olha lá. Tem 1, 2, 3 e o 4 também é Maria. Você fala, pô, eu não queria que o último fosse Maria. Eu queria que o último fosse Joana. Entendeu? Então eu vou vir aqui e vou alterar o verbo. Olha lá. Put, ó. Mas quem que eu quero alterar? O 4. Mas pra que eu quero alterar? Ah, então deixa eu colocar aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Opa, não é assim não. Não tem path variable. É assim, ó. Eu vou passar um JSON para ele, dizendo, eu quero alterar o cara com o ID número 4. Vou pôr aqui a JSON. Certo? O nome dele, que era Maria, vai ser Joana. Certo? E o e-mail dela vai ser outra coisa. Joana, tem que ser Jana. É a mesma lógica. @htcursos.com. Tá? Mandando esse cara. Ó, ele disse que alterou. Tá vendo? Disse que mandou o 4 para mim e devolveu o cara alterado. Só que eu não acredito. O que eu vou fazer? Eu vou mandar buscar todo mundo para ver se realmente o último está alterado. Eu busquei e o último está como Jana. Beleza? Então funcionou. Agora o próximo passo é ir para o JavaScript e fazer essas requisições via JavaScript.
Olha só, agora vamos fazer o delete, por exemplo, né? Faltou o delete. Como seria para remover? Seria a mesma coisa que um get, né? Vamos clicar aqui, ó, em public, ó. A public. No caso aqui vai ser void, não vai remover, não vai retornar nada, né? Nada aqui. Então vai ser aqui, ó. Remover ou excluir, não faz, vamos botar excluir. Excluir cliente, para seguir o mesmo padrão, né? O cliente, a exclusão vai ser por ID, né? Você passa um ID, então a gente vai precisar do path variable também. Mesma coisa. A gente coloca aqui o ID. Certo? E aqui nós vamos fazer o quê? Vamos fazer um mapeamento. Request mapping. Também vai ser clientes, né? Mesma coisa que o outro. Ó. Clientes barra ID. O que vai mudar? O que vai mudar? O verbo, né? Aqui nós vamos colocar qual é o verbo. Opa, request method. Ponto. Delete. Nós queremos remover. Deixa eu terminar isso aqui. Nós queremos deletar o carinha que está chegando aqui. Tá? Então nós vamos pedir para um método do negócio, né? Um método de negócio nosso excluir. Exclua para nós o cara que tem esse ID aqui. Ó. Alguém lá de cima, que está gerenciando a lista, vai excluir para nós. Certo? Isso aqui é nosso gerente de lista. Então vou fazer aqui um public void excluir. Beleza? Aqui vou pôr ID. Um ID. E vou remover da lista. A lista ele já tem um próprio método de remoção, onde eu posso passar o índice ou objeto. Tá? Por exemplo, eu não tenho. O cara passou aqui para mim o quê? O que ele me passou? Ele me passou o ID. Mas eu não sei qual que é o índice dele. Então o que eu posso fazer? Eu posso buscar, né? Eu posso buscar pelo índice dele. Tá vendo? Então eu falo assim, vou buscar pelo índice. Vou buscar aqui, ó. Eu passo esse ID, ele vai buscar o índice para mim, ó. Aí esse aqui me retorna o quê? O índice, ó. Me retornou o índice daquele carinha lá, por ID. Tá vendo? Buscar. Só que aqui é o contrário, né? Ele passa um cliente inteiro, né? Ele não passa um ID, ó. Ele passa um cliente inteirinho para que ele possa encontrar o índice. Só que o que ele faz aqui? Ó? Eu passo um cliente inteirinho, né? Só que aqui dentro ele compara o que com o cliente? Ó? Cliente.getID. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso, nesse caso aqui, ó, colocar dentro de um cliente. Ó. Eu posso dizer assim, ó. Cliente, você recebe new cliente, uma instância new cliente, certo? E passar para ele um ID, pronto. Não tem esse construtor aqui, né? Não vou nem criar agora para não fugir muito do foco. C.setID, pronto. Só joguei o ID ali dentro. Agora eu vou falar para ele, busca um cara que tem esse ID. Peguei o índice, tá beleza. Então remova ele. Poderia ser assim, ou eu poderia usar outra estratégia de remoção, tá, pessoal? Por exemplo, se eu passar um objeto cliente aqui, ó, para o meu remove, ele tem que remover, desde que eu passe para ele qual que é o critério de comparação entre um objeto e outro. Aí entra o hashcode Nichols. Tá? Ou eu posso falar assim, ó, chegou um ID aqui para mim, então eu vou jogar esse ID dentro de um cliente, vou pedir para buscar o índice e vou mandar remover por índice. Também pode ser assim, são dois trabalhos, tá? Então seria um... Eu não estou muito preocupado aqui nesse momento agora com o algoritmo, estou mais preocupado em mostrar para vocês o REST aqui, tá? Então aí depois você pode pensar na eficiência desse algoritmo de exclusão aqui, tá joia? Beleza? Então eu vou colocar agora aqui para excluir, dar um restart nele, vou fazer os cadastrinhos básicos e pedir para excluir, vamos ver se vai dar certo, né?
chamando o cara aqui. Vamos cadastrar aqui. Vou cadastrar pelo menos um. Ó, um post aqui. Ó. De novo, né? Ó, acho que já tinha um post aqui. Não tinha, né? Eu perdi o meu post aqui. Deixa eu colocar o meu post aqui. Post, mesmo esquema. Body. Vamos colocar aqui como JSON. Sem o ID por enquanto. Tá ali. Só corrigindo aqui uma coisa importante. O primeiro é o João. Aí. Agora tá tudo certo. Mandei. E ele me retornou. De novo, o Zé. Eu poderia já até trazer carregado nesse nosso servlet, esse nosso REST. Eu poderia já até criar alguns objetos pré-definidos inicialmente e já trazer eles sempre, para a gente não precisar ficar fazendo isso toda hora, entendeu? João e Zé, só esses dois. Agora vamos excluir o 2, né? Vamos criar uma nova abinha aqui, ó. E nós queremos excluir o 2, olha só. Queremos excluir o 2, ó, pelo verbo delete, ó. Então vem aqui, manda excluir, ele diz que deu ok, o retorno é nada mesmo, e vamos verificar se realmente, aqui pela busca, cadê a busca? Aqui. Olha lá, só tem o 1. Deixa eu mandar excluir o 1 agora. Mandei excluir, não tem mais nenhum. Então funcionou. Tá? Então nós já temos aqui no REST as operações básicas funcionando, tá, em cima de uma lista. E aqui são algoritmos básicos, a gente pode estar revisando esses algoritmos, vendo a eficiência deles e melhorando, mas não é o foco desse estudo de hoje. O foco mesmo é estudar as requisições REST, tá? Os mapeamentos REST. Tá joia? Então o próximo passo vai ser o JavaScript. Bom, agora nós queremos fazer o quê? Nós queremos fazer essas requisições, ao invés de usarmos o Postman, queremos usar o JavaScript, né? Então, vamos criar aqui uma telinha no web, cliente. Nós já temos aqui um HTML, né? Um jQuery aqui prontinho, certo? Não temos? E aqui está dizendo, ó, ao carregarmos a nossa tela, tá vendo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma requisição pelo método get para alguém lá no servidor chamado clientes. Esse servidor vai entregar para nós os dados. Isso aqui nós já fizemos em outros estudos, né? Então, ou seja, o servidor vai entregar para nós esses dados, nós vamos ler esses dados e vamos imprimir na tela. Tá vendo? E carregamos ele. Ó. O salvar também, é o que ele falou. Ó. Nós vamos montar um JSON, né? Já tem um botãozinho salvar, já tem um botão salvar lá. Ao clicarmos nele, nós vamos ler o nome e e-mail, fazer um post para esse endereço e vamos dar a mensagem salvo processo. E carregar os clientes novamente. Então, será que o post e o get, que nós já fizemos, ele vai funcionar agora com essa API nova? Olha só, mesma coisa. Ó. Olha lá, clientes também. Ó. Ele está pedindo alguém lá na URL. Esse clientes aqui, pessoal, esse cara aqui, ó, barra clientes. Ó, aqui não precisa pôr a barra. Vai cair lá no nosso barra clientes. Será que tem alguém lá, barra clientes, esperando pelo método post? Então vamos carregar essa tela, né? Abrir o browser. Localhost, barra clientes. Sabe que se eu fizer isso, ele vai abrir alguma coisa? Ele fez uma requisição lá para o nosso REST. Mas nós queremos abrir o quê? Uma página, né? Como que eu faço para abrir a página? .html. Vocês lembram? O que nós esquecemos, o que foi aqui? Foi criar o quê? Uma classe que vai fazer aquele mapeamento, porque nós colocamos agora aqui um gerenciador de requisições, então, ou seja, o REST está entrando na frente. Nós temos que criar um controlador que vai dizer qual que é a página padrão quando você digitar lá o localhost 2.80. Nós não temos mais o app.xml aqui para trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente coloca assim, ó,
Vou criar aqui uma página que é o controlador principal. Vou chamar de Home Controller, controller principal. E vou colocar ele como controller apenas, só para mapear a requisição da raiz. Ou seja, toda vez que nós colocarmos a requisição, a seguinte requisição, request, map, com valor igual a aspas, assim, a barra, toda vez que essa requisição acontecer, nós queremos carregar o cliente, por exemplo. O nosso bem-vindo vai ser um index, mas para esse caso nós só temos uma tela que é de cliente. Então nós vamos colocar aqui, ó, public void, reclama string, vamos colocar aqui a primeira página, vai ser a home. Nesse caso aqui, a nossa home vai ser cliente, né? Nós podemos colocar assim, ó, forward, cliente. Nós podemos botar assim, ó, cliente.html. Então o que vai acontecer? Esse controlador não é um REST controller, ele é um controller. Tá? Então a requisição que nós fizemos para ele vai ser uma requisição de raiz apenas, mapeando, ou seja, colocou na raiz, automaticamente vamos levar para aquela tela de cliente. Posteriormente nós vamos criar um index depois, um index bonitinho, né, com serviço de template, e o cliente vai ser parte dessa estrutura. Mas para agora nós temos só uma tela, nós não temos um sistema de navegação nem nada, então ela vai ser a nossa página principal. Depois vocês podem mudar aqui. Tá? Então, vamos iniciar aqui a criança. Beleza, e vamos bater aqui, ó. Aqui nós vamos colocar João, nome, joão@gatecursos.com, por exemplo. Salvei. Eu nem sei se funciona, né? Vamos verificar aqui no Inspect Element se teve problema. A princípio, deixa eu verificar aqui. Ele teve um errinho aqui, ó. Tá? Ele falhou na nossa requisição. Ele falhou, ó. Então não deu muito certo a nossa requisição. O que nós fizemos na requisição? Como nós fizemos? Deixa eu verificar aqui. Network, ó. Vamos de novo. Fiz a requisição, olha o que ele fez, ó. Barra clientes, ó. Clicamos nela aqui. Vamos dar uma olhadinha. Olha lá, cliente. Elemento post. Clicando nela. Vamos olhar aqui os detalhes dessa requisição.